Na vastidão da maior floresta tropical do mundo, onde a ciência ainda engatinha, existe algo que os caçadores não querem nomear. Algo que não é onça, não é anta, não é homem. É uma aberração, um prenúncio de morte que se arrasta na escuridão. O terror não está no rugido, mas no rastro que ele deixa para trás. Imagine encontrar uma pegada grande, pesada, quase redonda, como o fundo de uma garrafa. Você respira aliviado, pensando que o perigo se afastou. Mas a verdade é que o rastro aponta para a direção contrária. O monstro que você acabou de rastrear está, na verdade, vindo em sua direção. Essa é a primeira e talvez a última pista que você terá do capelobo. Antes de mergulharmos no miolo dessa lenda, e acreditem, a palavra miolo é literal aqui, reserve um segundo. Se este tipo de terror te atrai, fortaleça o canal agora, deixe o like e se inscreva. Isso nos ajuda a continuar trazendo o que há de mais sombrio no folclore brasileiro. O termo capelobo, ou cupelobo, tem raízes no tupi, na palavra capê, que significa algo como osso quebrado ou torto, mesclado com lobo. Não é apenas um bicho. É a descrição de algo errado, algo que se move de forma antinatural. Sua lenda ecoa entre os povos do Pará, Maranhão e Amazonas. Para alguns índios do Xingu, ele é o lobisomem dos índios. Uma maldição que transforma homens, muitas vezes idosos, em bestas que não voltam mais à forma humana. Um castigo. Essa origem ligada à maldição humana é crucial. Não estamos falando de um demônio nascido do nada, mas de uma punição, de uma perversão da forma humana causada talvez por alguma infração moral grave ou simplesmente pelo avanço da idade. Essa versão confere ao capelobo um toque de tragédia, transformando-o em um ser que foi forçado a perder sua humanidade, mas que preserva a malícia. Ele se torna o espelho sombrio do caçador, o destino que aguarda aqueles que se aprofundam demais na escuridão da mata. O que torna essa criatura inesquecível e aterrorizante é seu corpo. Pense em um homem forte, coberto por pelos grossos e negros. Mas do pescoço para cima, o horror, uma cabeça alongada e cônica, como a de um tamanduá-bandeira, mas com dentes e um focinho capazes de rasgar carne. Ele tem braços e pernas poderosas, mas os pés, os pés, são redondos, como cascos, e são invertidos. Essa inversão garante que ele sempre pareça estar se afastando, quando na verdade está chegando. A lenda se adapta ao terror local. Em alguns rios, dizem que sua cabeça é mais parecida com a de uma anta. Em outros, com a de um cão selvagem. Mas a essência permanece. Ele é um híbrido, uma distorção do natural que vive nas várzeas e beiras de rio. Atenção especial deve ser dada aos sons que ele emite. Moradores e caçadores relatam que os gritos do capelobo não são apenas altos, são desesperadores. Um berro que confunde e paralisa, projetado para criar o pânico necessário antes do ataque. O capelobo é uma criatura da noite e da madrugada. Durante o dia, ele se esconde em barracões abandonados, em grutas ou na densa vegetação. Quando o sol se põe, ele surge, denunciado por gritos agudos e estrondosos, capazes de fazer o sangue gelar. Seu apetite é peculiar e macabro. Ele se alimenta de filhotes de cães e gatos, mas seu prato principal é o sangue e, mais sinistro ainda, o cérebro humano. Pense em um caçador experiente, como seu João, voltando da pescaria em uma noite de lua nova no Maranhão. Ele está cansado, a canoa pesada. Ele escuta um farfalhar diferente, um passo arrastado. Ele tenta identificar a direção, mas os rastros não o ajudam. O capelobo é extremamente rápido. Ele se move na surdina até encontrar a vítima. Seu João sente um cheiro, um odor fétido e úmido, de animal e podridão. Antes que possa sacar o facão, a criatura está sobre ele. O capelobo não usa garras ou dentes de forma brutal. Ele ataca com um abraço mortal, imobilizando o caçador. A escuridão e o peso da criatura são totais. Onde a maioria dos monstros usaria a força bruta, o capelobo usa seu focinho pontiagudo com precisão cirúrgica.
Ele busca a moleira ou a nuca, perfura o crânio e então, com uma força assustadora, suga a massa encefálica de sua vítima. Ele bebe o conhecimento, a vida, deixando para trás um corpo seco e sem cérebro. Em outras versões, ele simplesmente rasga a veia carótida para drenar o sangue. De qualquer forma, o final é o mesmo, uma morte limpa e rápida, deixando pouco para trás além do terror. Este detalhe é o que o diferencia de lobisomens ou vampiros comuns. O capelobo não quer apenas a vida, ele quer o miolo, a essência do ser humano. O que ele ganha ao consumir o cérebro? Sabedoria, poder ou apenas a satisfação de sua maldição? A lenda não responde, e talvez o silêncio seja ainda mais aterrorizante. Onde o caçador estava no dia anterior, só restam rastros invertidos e um corpo sem a essência. Como toda lenda, o capelobo tem uma fraqueza. Por ser uma criatura de transformação e maldição, seu ponto vital não é o coração ou a cabeça, mas sim o umbigo. Segundo o folclore, um tiro certeiro ou uma facada na região umbilical é a única forma de matar o monstro e impedir sua volta. Por que o umbigo? Talvez seja uma alusão à sua conexão com a vida humana que ele perdeu, o cordão umbilical que foi cortado. É como se a fraqueza estivesse no último resquício de sua humanidade. Para o olhar da ciência, o capelobo é a personificação dos perigos da floresta. Seria ele apenas uma anta ferida e agressiva? Seria a figura criada pelos povos indígenas para afastar caçadores e exploradores de certas áreas, garantindo que as regras não escritas da mata fossem respeitadas? Seria apenas um animal grande com uma deformidade congênita, com a história distorcida pelo medo e pela escuridão? Essa lenda se baseia na realidade, ou a realidade se curva ao medo da floresta? A lenda do capelobo não é um conto antigo. É uma história viva, transmitida por gerações de ribeirinhos e caçadores que acreditam que ele ainda ronda as matas do norte. A próxima vez que você ouvir um grito alto e estranho na floresta ou encontrar um rastro invertido, lembre-se, o capelobo não vai fugir. Ele está chegando. Esse foi o mergulho nas profundezas da lenda do capelobo, o monstro brasileiro que se alimenta de inteligência. Se você chegou até aqui, o vídeo te prendeu. Então não saia sem fazer o mais importante. Deixe o seu like agora, se inscreva para não perder o próximo mistério e deixe seu comentário. Queremos saber, você acredita que o capelobo é apenas uma lenda ou uma ameaça real da Amazônia? Compartilhe este vídeo com um amigo corajoso. A gente se vê no próximo mistério.